MS Dia Preview, informação até você. Nessa edição eu converso com um comunicador ligeiro. É assim que a gente fala aqui no Mato Grosso do Sul, às vezes quando a pessoa é completa, versátil. Joseph Bulhões, ele que é colunista, começou no rádio e que também exerce o jornalismo de uma maneira que é bastante rara. Não é à toa que ele já está até pensando em voos maiores para uma atuação em nível nacional. Para entender um pouco mais sobre isso, a gente vai ter uma conversa muito boa. Se fosse você, ficava no vídeo. Joseph, obrigado pelo convite. Valeu pela vinda no MS Dia. Cara, fantástico poder conversar contigo, porque o jornalismo, né, que às vezes hoje em dia tem muita gente que rejeita, né, gosta, não gosta, ou não gosta para dar Globo, ou acha que não tem que ter jornalismo, e a pessoa mesmo se informa de alguma forma. Eu não sei de que forma vai se informar se não for através do jornalismo, né? A gente regride milênios. Dentro do jornalismo, uma das coisas mais legais são as colunas, porque elas trabalham síntese, elas trabalham diversidade de informação e um olhar diferente da pessoa que está escrevendo, está emitindo aquela mensagem. Isso é tudo muito sofisticado, né? Eu conheço um pouco de ambiente de redação, então a gente sabe que trabalhar essa mensagem rápida, essa mensagem ligeira, não é para qualquer um. Quando você se viu como um colunista, ou futuramente um colunista, essa função que você exerce tão bem hoje? Então, quando eu iniciei no rádio, como você disse há pouco, e eu tinha um sonho de fazer jornalismo mais diferente, tentando trazer conteúdos que não tinha tanto espaço na imprensa, principalmente pelo lado cultural, abrindo espaço, falando sobre os artistas, né? Buscando uma comunicação diferente, assim. Mas aí, como aqui no estado eu também lido com os artistas, eu tento não falar tanto do que acontece nos bastidores. Comecei a trazer assuntos falando tanto de política, entretenimento e cultura. Quando o que fez alavancar bastante a minha carreira como comunicador foi quando eu comecei em 2017 a escrever para o Top Media. Que é um canhão, né? O Top Media é um dos três grandes sites aqui de Mato Grosso do Sul. Que eu tive, porque a gente conseguiu derrubar páginas nas redes sociais de empresários, inclusive se tornar matérias importantes, como o caso da Mariana Rios, quando namorava um empresário aqui de Campo Grande, inclusive na época, ele tirou o próprio Face dele do ar por conta da matéria ter sido bombada e, consequentemente, virou notícias a nível nacional. E um fato muito curioso daquela época, Danilo, que as pessoas me ligavam muito sugerindo pautas e pedindo para tirar conteúdo. Teve inclusive uma época a gente... Que é meio que um termômetro, né? Para mostrar que está dando certo, essa interação, né? A audiência nesse sentido, e era muito bacana, porque ao mesmo tempo aumentavam as fontes, as pessoas queriam te contar assuntos que estão acontecendo nos bastidores, para a gente poder divulgar. Naquele período também divulguei o caso que naquela época uma deputada estadual aqui do Mato Grosso do Sul estava namorando um cantor sertanejo. Virou bastante assunto nos bastidores também. E aí o pessoal começou cada vez mais a enviar conteúdos. Claro que eu sempre buscava as pautas e levantava debate, porque a nossa coluna em si, naquele período, era levantar assuntos para fazer as pessoas refletir mesmo sobre determinados assuntos, como eu falei sobre a questão... Não é só falar da vida de quem é famoso, só citar bastidor, né? Essa indústria, que alguns vão falar indústria da fofoca, ou é um jornalismo de entretenimento, né, que vai ver por um outro ângulo as coisas, ela movimenta bilhões, né, no Brasil, né? Quer dizer, você tem empresas aí... Foi lá no passado a Contigo, mas teve a Caras também, né, na época das revistas. Hoje tem canais de televisão com programas específicos nisso e tal. E quem acaba exercendo essa função é amado e odiado, né? Você falou dessa função de tirar a matéria e colocar tal. Ao mesmo tempo, a mística é de colocar aquela pessoa holofote, seja ela um político, um atleta, um artista, mostrar que eles são iguais a nós, né? Sim. Essa que é a grande mística da coisa. Esse era o objetivo. Só que Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu vejo que ele ainda tem muito ainda a crescer nesse segmento. As pessoas não aceitam críticas e assuntos dos bastidores. Talvez por nosso estado ainda não ter ainda o hábito de lidar com esse tipo de informações. Você falou a questão de ser odiado. Naquele período que quando o site bombardeava de notícias,
quando eu tinha muito acesso, mas ao tempo as pessoas começaram a criar inimizade comigo, tipo, evitar ter aproximação por conta de se tornar de notícias. Tipo, você ficava medindo os lugares que você ia, porque as pessoas... Não ficava à vontade, né? Não ficava à vontade. O Joseph está aqui, vai olhar o que eu estou fazendo. Tudo achava que ia se tornar notícia, nem sempre é assim, né? Então isso foi... Existe uma linha ética também, sim, né? Sim, foi uma das grandes dificuldades que eu tive. E comecei a filtrar os conteúdos, porque muitas vezes as pessoas querem usar o colunista para promover determinado conteúdo. Existe isso ainda? Por exemplo, do colunista ser meio que uma alavanca social, antigamente falavam até do alpinismo social, né? E a partir de uma aparição a pessoa se transformar num nome mais conhecido e tal. Como um assunto interessante. Algo que eu não imaginava antes de escrever colunas sociais. Que na verdade eu não vejo como colunista, e sim como um blogueiro, alguém que faz conteúdos, né? Algo que impressionante que acontecia era as pessoas pedir para ser notícia. Todo dia eu recebo notícia até hoje de pessoas querendo virar notícia. E ainda mais hoje, por conta das mídias sociais, das pessoas se tornarem verificadas nas mídias, elas querem ser notícia. E assim, como jornalista, você está também fazendo a formação, dá para entender que tem que ter um filtro, né? Nem tudo é notícia e nem todo mundo é notícia. Às vezes até ser notícia não é uma coisa muito boa, né? Às vezes a pessoa que gosta tanto de jornalismo, basta saber o que é jornalismo, se um dia você for notícia, sim, às vezes é uma circunstância ruim. E a concorrência hoje, por conta de likes, em busca de likes, faz a gente, às vezes, além de filtrar bastante conteúdo, e também promover determinados conteúdos para gerar acesso à audiência. Só que uma curiosidade, até um fato interessante, Danilo, que nós não podemos subestimar as pessoas. Aconteceu comigo, eu não vou citar a fonte, mas aconteceu uma vez, eu falei assim, não vou divulgar esse conteúdo, porque não vai ser relevância. Foi inclusive da Moreninhas, o personagem. Foi a matéria mais acessada até hoje. Virou notícia nacional. E não dá para prever, às vezes. Eu achava que não ia se tornar... ia passar despercebido, como às vezes... Porque às vezes assuntos que deveria ser debatido, que deveria ter acesso, não tem. E assunto, às vezes, assim, que não é tão importante, tem muito mais resultado do que conteúdos relevantes. E para isso servem os fóruns das matérias, né? Que no caso... Hoje você está no JD1, mas no Top Media eles também trabalham muito a questão de mediação dos fóruns, entendendo a matéria. E na rádio, na tua época, quando você começou lá na Rádio Maracanã, eram as ligações, né? Eram as ligações ou SMS. Quantidade de ligação, batia às vezes 200. Essa interatividade que acaba modulando os jornalistas. Modulando. Como eu não estou hoje diretamente com o rádio, eu não sei como é a questão do calor humano, mas era interessante no rádio que as pessoas ligavam, elogiando, querendo te conhecer. Hoje perde um pouquinho esse lado de querer te conhecer, porque as pessoas vão no Google, nas mídias sociais, já sabe quem é, né? E o teu começo foi numa rádio comunitária, né? Que teve uma força, uma história muito grande. Hoje não está tanto como nos tempos áureos que já foi a Rádio Maracanã, né? E você conseguiu levar gente famosa na rádio comunitária ou fazer entrevistas fora por telefone. Como que foi isso? Às vezes as pessoas esperam tanto estar num grande veículo para poder conseguir ter acesso a nomes mais influentes e tudo mais, e às vezes o veículo é a gente, né? A rede social meio que mostrou isso. Eu acho que quem faz a sua carreira é você mesmo. Não importa o lugar que você esteja, você consegue, se você ter determinação, persistência, você consegue. Quando eu fui para a Rádio Maracanã FM, na época eu cheguei lá com o diretor, eles não queriam me dar a oportunidade. Aí eu insisti bastante, colocou eu como técnico. Logo em seguida eu comecei a apresentar programas na ausência dos locutores e passando um mês eu já estava como apresentador. Aí o diretor convidou eu comecei a fazer a parte de entrevistas musicais. Comecei a levar artistas, personalidades de Campo Grande. E nesse período eu levei vários artistas renomados. Inclusive tive a oportunidade no início de carreira entrevistar o Gustavo Lima, o grupo Timbaía, o Tchacabum, né? Tchacabum, e o Timbaía, que era da Bahia, que estava no auge naquela época por conta do programa do Google, e outros artistas. Só que na época ninguém dava nada. As pessoas duvidavam de mim, inclusive o próprio diretor não acreditava que eu tinha capacidade de levar os artistas lá. Que é todo um trabalho de produção, convencimento, e esses artistas nos grandes centros de onde eles fazem parte ou vivem andando, né? Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo,
a rádio comunitária é um canal, sim. Às vezes ele só vai conseguir falar para uma determinada região na rádio comunitária, né? Sim, e outro fato que é interessante lembrar, nesse período que eu estava na rádio... Isso a gente está falando de há 12 anos atrás, 10 anos atrás, por aí. 2010, 2009, faz Ou tempo seja, já. eu não tinha o WhatsApp Não difundido, tinha. o Instagram não era o Instagram que a gente conhece hoje, e o Facebook era a grande coqueluche, né? Falavam que só faltava ter bebida no Facebook, porque o resto já era uma balada já. Sim, e era um período que a internet não tinha o alcance que tem hoje o engajamento. Outra questão que eu acho interessante lembrar, que nesse período que eu estava na rádio, até começar as pessoas a me procurar, eu ia atrás dela. O que acontecia? Tinha muitos eventos que eu tinha os flyers. Eu ligava para o promotor, oferecia um convite para ele levar o artista até a rádio. Foi daí que começou a criar um laço, os promoters, organizadores de evento em Campo Grande, começou a ter uma aproximação comigo. Levamos Jade Jadson, João Bosco e Vinícius, vários outros artistas que não tinham espaço nas outras emissoras. E que é o papel da rádio comunitária fazer esse contato, esse elo. É porque ela tem uma concessão, né? Então ela também tem que honrar essa concessão. Mexendo com esses artistas, né? E aí são semideuses, né? Você vai falar assim, pô, é gente que às vezes depois você não vê mais aqui em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, ou vai ver raramente. O Luan Santana você também entrevistou, né? E hoje está aí, um cara estourado no Brasil todo. Como que é depois manter contato com essas pessoas quando elas estouram? Ou porque quando está aqui já é famoso, mas às vezes acontece uma circunstância, como foi o Michel Teló, né, que era daqui de Campo Grande também. Aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, eu acho que os tem artistas... como manter contato ou depois fica um monte de assessor, do assessor, que você fica mais difícil? Essa é a grande dificuldade quando se fala regional. Eu acredito, e vejo por experiência própria, que o grande questão é no Mato Grosso do Sul, que os nossos artistas criam muitas dificuldades, inclusive para a entrevista. Eles muitas vezes lamentam que não tem espaço na grande mídia, até nos meios de comunicação rádio, mas quando você procura, eles inventam agendas, pouquíssimas vezes tem espaço. Alguns são acessíveis, mas ao contrário daqui, os artistas de fora são muito mais acessíveis do que os nossos regionais. Então, talvez... Hoje as assessorias de imprensa a nível de Brasil entram em contato comigo todo dia passando pautas exclusivas. Gustavo Lima, Zezé de Camargo e Luciano, todos esses artistas que você imagina, eles entram em contato comigo. Porque é um mundo muito mais integrado e que as respostas têm que ser mais rápidas, né? Isso te encorajou, ou está te encorajando a buscar, como eu falei na abertura, voos mais altos, uma carreira nacional? Porque, de certa forma, você está conectado a todo mundo desse povo, né? E o público de Mato Grosso do Sul quer um colunista que esteja também muito antenado com tudo que está rolando lá fora, né? Coisa que talvez os colunistas do Rio de Janeiro vão olhar só para aquela situação, para o comodismo e tudo mais, né? Então, tem como a gente ver você futuramente, ou daqui a algum tempinho, como um concorrente do Léo Dias, assim, alguma coisa assim? Tem grande possibilidade, eu acredito, espero que um dia eu alcance esse nível, né? Mas tenho feito bastante contatos com os jornalistas do Brasil inteiro, eles nos procuram, tem contatos com jornalistas do UOL, do Folha, do Terra, diretamente falo com eles, eles pedem informações daqui e eu acredito que o mercado tem espaço para todo mundo. Nós já temos, inclusive, pessoas hoje a nível nacional, até no UOL, como colunistas, que tem parentes aqui no Mato Grosso do Sul. Então eu acho que o caminho está pavimentado. Está pavimentado e quem sabe tão perto a gente consegue levar o Mato Grosso do Sul para o Brasil todo. E que conselho você daria para um Joseph, um outro Joseph que estivesse ainda no banco da faculdade, ou que nem entrou na faculdade, estivesse ainda pensando, sonhando com essa carreira? O volume de trabalho nisso, a continuidade, a constância é o principal? Porque você escreve hoje em dia para um jornal de grande circulação aqui, o segundo maior jornal, pelo menos em dados estatísticos, o JD1, que você também contribui para o JD1, é hoje um dos sites mais influentes, é uma versão eletrônica do Jornal de Domingo, né? Saudoso Jornal de Domingo, semanário e tal. Tem experiência de rádio, tem também ativismo na rede social, você também manda conteúdo para lá. Quer dizer, o seu dia tem mais de 24 horas, né? E toda hora tem chegando pautas, né? Então, se você for parar para escrever, você escreve o dia todo. Mas o importante hoje, eu acho que é o grande diferencial da minha pessoa para os demais profissionais, eu falo, até mesmo os antigos colunistas, é essa presença nas mídias sociais.
Hoje eu estou em todas as plataformas digitais. Que te ajuda a apurar, te ajuda a conversar. E até alavancar o seu nome e a sua carreira. Porque hoje não é simplesmente você ir lá escrever no jornal, impresso ou online e deixar por conta deles. Se você não fazer a sua parte, você não vai ter público e as pessoas não vão repercutir o seu trabalho. Então eu acho que essa presença e o contato que as pessoas têm diretamente comigo facilita bastante, porque eu tento, sempre que alguém sugere uma pauta, eu procuro conversar com a pessoa sem ter muitas dificuldades de contato. Até porque tá conversando, tá construindo essa notícia de maneira constante, é o segredo da coisa, né? Se você se isolar, começa a não chegar as informações para ti, e a coluna sem informação, ela fica só com conjectura, né? Mas para nível nacional, você precisaria de uma rede de informação maior, teria que estar viajando mais, assim, como que você vê essa situação? Então, hoje, a nível de Brasil, eu estou, inclusive, num grupo de divulgação e assessores do Brasil inteiro, onde estão os grandes empresários e assessores de artistas. Eles, São Paulo, Rio e as outras capitais, eles já financiam a parte de hospedagem, custo de avião, para os jornalistas poderem contribuir. Isso por conta da raridade da mão de obra. Isso. Ou seja, não são muitos no Brasil. Eu recebo muito convite de credenciamento da imprensa. Agora, recentemente, eu recebi vários convites dos assessores a nível nacional, só que eles não dão suporte. Então, a gente não tem condições, às vezes, de estar representando o Estado nessas coletivos de imprensa por conta do custo, né? Mas quero deixar bem claro que, graças ao nosso trabalho, hoje o Mato Grosso do Sul é lembrado através de mim, porque as assessorias convidam para as coletivas, para os eventos. Inclusive, no ano passado, eu participei de uma coletiva online, entrevistando, agora eu não lembro o nome exato da dupla, o Christ, do Christ Ralph. Eu entrevistei ele via videochamada. Inclusive, ele me segue lá no Instagram. Tem vários outros artistas a nível do Brasil que estão me seguindo, e no próprio Twitter também. Teve uma dupla nacional que agora eu não lembro, que eles gravaram, se não me engano, com a Marília Mendonça. Eu também participei de uma coletiva online. Então isso é gratificante. Você vê alguém do Mato Grosso do Sul. E até para poder te dar mais cancha também na coisa, né? Agora, com relação a outras modalidades do jornalismo, como que você vê? Você se vê um dia atuando também nisso? Ou não? A tendência é mais um funil mesmo? A questão da coluna você gosta? Você se envolver mais com isso? Como que é? Porque num jornal, principalmente jornal online, né, você fez boa parte da sua carreira, é bem difícil alguém poder escolher o que faz, né? Sim. E geralmente a pessoa acaba tendo que fazer de tudo, fica bom em alguma coisa, mas tem que jogar em todas as posições. Ali você teve o privilégio de escolher um caminho, se aperfeiçoar nele e fazer bem ele. Isso aconteceu a questão do funil, igual você foi falando. No início, eu divulgava quase todos os assuntos dentro da própria coluna. Até para a gente saber o que o público está querendo mais, quais são os assuntos que dão mais engajamento, dão mais audiência. E outro fato interessante, que os próprios outros veículos de imprensa nos acompanham, porque se tornam pautas. Ontem, essa semana mesmo, teve um artista que eu divulguei o ano passado, um rapaz que vende livro nas feiras de Campo Grande. Ontem foi pauta do veículo aqui na imprensa. Fora os outros que eu já vi após a minha publicação se tornar assunto na imprensa, né? Ou seja, na verdade, eu faço algo mais mastigado, não tão aproveitado. Não tem as fronteiras, assim, né? Sim. Até pelo fato de ser colunista, você é uma marca própria, né? Você tinha dimensão disso, assim, que Joseph Bulhões ia virar uma marca, ia virar uma referência de alguma coisa? Ou às vezes você tem essa noção hoje em dia? Olha, às vezes eu paro e fico analisando. Porque não tem muitos como você, né? Eu acredito que aqui no estado hoje eu sou uma das poucas referências, porque o colunismo em si, os grandes colunistas que ainda estão vivos, eles fazem um colunismo diferente do que o meu. O meu, ele caminha muito para o estilo do Léo Dias, mas não tão agressivo, até por conta que o nosso estado ele é muito limitado. Aqui não caberia o Léo Dias, né? Assim, eu até tentei, mas aí você tem muito mais ameaça de processo, corre muito mais risco de vida, e tem que ter bastante suporte jurídico. Jurídico, né? Isso a gente falando em Campo Grande, na fronteira, nem pensar, né? O Léo Dias já estava morto, já faz horas. A gente falou do Léo Dias, tem alguém que é para ti uma inspiração, alguém que você gosta do estilo, ou são várias pessoas, várias referências?
Olha, eu comecei dos mais antigos, o Leão Lobo, né, que é uma das grandes figuras, mas dos E é um baita do jornalista, formado na Casper Libero também, se eu não me engano. Acompanho ele muito, a própria Sônia Abrão, que está na Rede TV, tem vários, hoje abrindo espaço para vários colunistas, né? E dos mais recentes, o Léo Dias, tem o Lucas que está no UOL, tem vários outros jornalistas também. Mas o nosso caminho, eu acho que é continuar fazendo a diferença aqui no Estado, no Brasil em si. Na faculdade... E falando aqui em regional, eu lembrei agora, o próprio Dácio Correia, né? Sim. Foi uma grande inspiração para mim. Eu já estava para te perguntar sobre ele. Ele viveu o glamour do jornalismo, do colunismo. Eu não vivi isso. Eu acho que o Dácio, ele perdurou por muito tempo, né? E ele cruzou o caminho, igual você está fazendo hoje, de sair de uma plataforma e ir para outra. Ele fez até televisão, diversificou na televisão, né? Seja com um programa de estúdio, com um programa fora. Então, realmente é um nome bem lembrado, um nome regional, né? E uma das grandes, é uma lenda viva do nosso colunismo e uma grande referência para os futuros, né? A gente tem que se espelhar nos mais antigos, porque eles viveram uma época que era muito mais limitado eles tinham que ir realmente em busca das informações. Hoje, basicamente, a gente tem tudo na palma da mão. É filtrar, né? É muito mais, é só você filtrar o conteúdo. Claro que você tem que buscar conteúdo também. Só que hoje é muito mais fácil do que na época deles, né? Então, eu acho que eles viveram muito mais, eu acho que eles viveram bastante assédio por conta das figuras, né? Porque era muito mais disputado. E eu acho que o processo de formação de público, ele era mais lento, né? Sim. Então até você ficava mais assim, vamos botar assim, ficava um clube mais sólido ali, essa galera. Quem gostava, gostava mesmo, gostava porque acompanhou durante anos, faz parte da vida da pessoa, né? Nas faculdades de jornalismo, não é tão tratado, não tão discutido essa questão da coluna social ou desse tipo de jornalismo, né? Talvez, assim, acho que muita coisa tinha que ser melhor ou diferente nas faculdades de jornalismo. Mas é um mercado que tem muita gente interessada, tanto em ler, quanto em trabalhar, quanto eu acho que até as redações poderiam explorar mais. Você sempre deu muito retorno por onde você passou. Como que você vê essa questão? Há um certo preconceito também de pensar que não é jornalismo, de achar que é diferente? Mas no fundo é apurar, é divulgar, é testar o público, é tomar cuidado para não tomar processo. Não muda tanto, né? Você tem que ter os conhecimentos jornalísticos para você fazer o lead, tem que ter o básico, tem que ter o conhecimento, não é simplesmente ir lá e escrever, senão você corre o risco de ser processado por conta de éticas profissionais que tem que ser respeitado. Só que eu acredito que ainda tem um pouco de preconceito. Eu não vejo eu sendo limitado nesse sentido. Por conta da sua notoriedade, né? Porque eu acho que com o tempo eu fui conquistando o espaço. Só que as pessoas têm um olhar diferente, né? Porque eles diferenciam o jornalismo do colunismo. A grande maioria acha que colunismo não é jornalismo. Só que quando você vai ver os próprios veículos de comunicação, os que dão mais leitura para os sites são as colunas sociais. E tem aquela coisa também, às vezes a pessoa fala, eu não li, mas me contaram que você escreveu tal coisa, tal, rola um pouco isso, né? De não admitir que é assíduo, que acompanha. Mas a rede social também vira um canhão para você, né? Porque por meio dali você consegue pulverizar essa informação, né? Danilo, você falou algo importante, até é bom retomar essa questão do colunista, do respeito. A nossa imprensa, não criticando a imprensa em geral, mas existe uma falha a nível de Brasil quando um colunista divulga uma notícia em primeira mão. Os outros veículos que republicam aquele conteúdo, ou até mesmo que vai dar nota, eles citam que o determinado colunista divulgou em primeira mão aquele conteúdo. Aqui no nosso estado não tem esse hábito. Entendi. Então eu acho que... O furo não é uma coisa muito respeitada. Eles desvalorizam o profissional de colunismo que deveria ser respaldado. Tipo, ele deu furo no colunismo social, agora o furo é no jornalismo, entendi. Eu acho que falta um pouquinho desse respeito no meio. E como que você falou já que você vai numa festa, as pessoas vão ficar olhando, estudando, ou gente querendo a tua atenção para ver se vai parar dentro da coluna, ou alguém que vai ficar desconfortável, putz, esse cara tá aqui, é capaz de, né, dependendo da situação. Mas fora isso,
Também ocorre de vir notícia para você de madrugada, ou você acordar e já ter uma notícia no teu celular? Porque assim, não é tão artesanal quanto as pessoas pensam, de você ir lá, não, quer saber, eu vou fazer uma notícia, você começa, apura e vai. Muitas vezes isso tudo vem até você e é uma demanda espontânea, né? E como que é essa situação? O cara te liga às 3 horas da manhã, Jô, eu tenho uma notícia para você está dormindo, ou você não viu aquela hora e você vai ver só depois, a pessoa ainda fica brava. Acontece muito isso daí, as pessoas mandar, inclusive elas acabam perdendo um pouco a questão, a gente acaba perdendo um pouco da privacidade, porque não tem horário para as fontes enviar notícias. Você é social, né? O que acontece muitas das vezes é que eu filtro conteúdo e quando o assunto é muito, que eu vejo que não cabe dentro do perfil da minha coluna, eu passo essa informação para outro jornalista publicar. Então eu faço esse meio campo para os demais jornalistas e passo sem restreio nenhum assim, nesse quesito. Só que as pessoas perdem a noção. E hoje mais, por conta do WhatsApp, elas não têm eu não tenho essa questão de horário, tipo, as pessoas vão me mandar mensagem até 10 horas da noite. Mandam 1h da manhã, 2. E o principal, muitas vezes, é conteúdos que não é notícia para a coluna. Às vezes é notícia, mas, por exemplo, acontece muitas vezes de acidentes. As pessoas entendi. Pauta de acidente, ou fulano morreu, mataram fulano em tal lugar. Você acaba virando um ouvidor também do veículo que você está, pelo fato de ser uma pessoa que tem uma exposição grande. Perder, às vezes, um pouco do meu tempo para explicar que aquele conteúdo não cabe. As pessoas não têm essa noção de diferenciar o colunista do jornalista. Agora é um assunto importantíssimo. Por mais que seja colunismo e não é jornalismo, é diário também, mas não é aquele jornalismo mais austero, que vai lidar com o buraco da rua, ou o esporte também sofre de certa forma esse preconceito, né? Ser trabalhado às vezes na cabeça das pessoas como se não fosse tão relevante quanto a política, quanto a economia, mas tem público, tem mercado, tem tudo mais. Jornalismo em qualquer modalidade dele, inclusive nessa, tem que combater o fake news, a mentira. E a gente está num mundo hoje onde a indústria da mentira, ela é praticamente, sei lá, vamos botar 2, 3 vezes maior que a indústria de jornalismo, até porque ela não tem muita burocracia, né? Solta-se aquilo lá, ninguém sabe de onde saiu, o troço corre solto, e pior que as pessoas, por conta do celular, acabam acreditando, divulgando depois e tal. Como que você faz para lidar com isso também? Porque se você não tiver um cuidado grande, daqui a pouco você vira também indutor de fake news, né? E aí o fato de você ser um jornalista, ser responsável, é o que te faz ser uma barreira com relação a isso, né? Acontece muito esse fato das notícias de bastidores, principalmente assessorias. Eles têm muito hábito de enviar informações, mas aí você tem que ter essa questão que você falou, de filtrar, porque muitas das vezes, a maioria das vezes, a assessoria está falando de outra pessoa para favorecer o seu assessorado. E você tem que tomar muito cuidado, porque senão você acaba divulgando uma informação que não procede. Por exemplo, assim, o Danilo Galvão, cantor, a assessoria do Danilo manda assim pro Joseph: o Danilo Galvão, cantor, que é amigo do Gustavo Lima e também do Luan Santana, tá lançando um CD, mais ou menos assim, uma coisa assim. Aí você fala assim, opa, como assim? Vamos ligar pro Luan Santana, saber que história que é essa. As assessorias nacionais fazem muito isso. Tipo, eles viam já pautas pontas, o artista foi em tal lugar, por exemplo, esses dias eu recebi do Ceará, bateu o Ceará. A assessoria entrou, eles mandam conteúdo, parcerias que eles estão fazendo. Então, eu vejo no sentido que assessorias a níveis nacionais, eles valorizam muito o profissional, o jornalista, o próprio colunista. Eles fazem questão que você divulgue o conteúdo. E até repercute nas próprias mídias sociais deles. Recentemente eu divulguei aqui no Mato Grosso, em primeira mão, o filho do Barreto, do Bruno e Barreto, que é um duplo sertanejo. A assessoria passou pra gente, inclusive divulgamos o nome do filho dele. Então eles passam conteúdo. E um fato interessante também, Danilo, que todas as matérias que eu publico na minha colunas são exclusiva minha. Eu não replico de nenhum outro veículo. Que aí vem a questão da ética também. Sim. Né? Então, às vezes as pessoas acham que eu pego o conteúdo pronto de outros veículos. Não. Todas que são publicadas são exclusivas nossas. Até porque o jornalismo ele é um perigo, né? Porque como você exerce aquilo todo dia,
praticamente todo dia, né? Vamos supor, até na tua folga, vem notícia, você está exercendo aquilo ali. Um dia ruim, se você fizer uma besteira, divulgar uma coisa que não era, o castelo cava também, né? Sim. Uma das matérias... Você chegou a ter um problema, assim, uma polêmica? Você falou de ligar na redação pedindo para tirar. Mas qual foi a matéria que deu mais dor de cabeça para você? E que se você teve que manter ou não manter? Não, pode. Foi algum site da tua carreira, né? Desses aí que teve, principalmente sites que hoje eu filtro muito mais conteúdo, então não causo tanto polêmica quanto no início. Quando eu vim para ficar, eu comecei a criar conteúdos polêmicos. Hoje não. Já estou um pouco, eu vejo que estou um pouco consagrado no E o público não acompanha também, né? Muito barulho, Sim, barulho. Então eu evito polemizar. Por quê? Quando eu polemizo, faço uma matéria polêmica, eu tenho que reservar boa parte do meu período para ficar rebatendo ou atendendo pessoas naquele período. Entendi. Então isso é um fato que acontece muito. Quando você divulga um conteúdo polêmico, você vai passar o seu dia, o restante daquele período, atendendo, comentando e acompanhando a repercussão daquele assunto. Aconteceu sim, quando a gente divulgou, em um certo período, uma casa noturna em Campo Grande, não vou citar o veículo, que eles ligaram ameaçando, inclusive pediu para tirar a matéria do ar, porque no título foi um pouco meio ofensivo, mas eu tive o aval do editor, que ele mesmo trocou o título da matéria, sim. E eu falei que naquele lugar lá era amaldiçoado, né? Que o ambiente onde estava aquele local, nada se vingava. E os donos você falou do ponto. A imobiliária ligou para o jornal, falou que nunca mais ia conseguir vender o lugar. Aí eles ameaçaram de processo, tudo. A matéria ficou aí num período. Mas aí você contextualizou, você explicou por que o lugar não era um lugar de sorte. Sim, mas foi uma das matérias assim, muito mais polêmica e que repercutiu a cidade inteira. E eu vejo como que as pessoas gostam do barulho em si. Da mística, né? Eu tive uma matéria uma vez, estava no Media Max, e aí vinha uma sequência, as matérias estavam dando super certo, cada hora eu conseguia algum resultado melhor que o outro. E aí eu fiz uma matéria que eu estava cansado já, acho que eu ia para o intervalo, que era Socorro, meu pedreiro sumiu. Quer dizer, até o título era já um título meio de revista, né, tal, sobre história de pessoas que estavam fazendo uma reforma ou começando uma construção e o pedreiro abandonou. Então, por si só, já é inusitado tudo Sim. mais. Mas aí, de repente, passou um dia, no dia seguinte lá, a matéria estourando de acesso e eu achando que era por causa do meu título, né? Falei, fiz um título diferente, a matéria bombou. Nada disso, era a foto. E aí eu não tinha foto para poder ilustrar a matéria, usei uma foto que me mandaram, que era de uma varanda, lá você olhando bem, você vai ver que a varanda está inacabada, né? Mas, na verdade, na varanda, na foto, mostrava um cachorro, só que o cachorro ele era meio defeituosinho, assim, estava muito estranho. Aí, pronto, nos comentários, olha esse cachorro, parece um chupa-cabra, não sei o quê. A turma ficou naquilo ali e foi o que alimentou a audiência. Foi os próprios fóruns ali embaixo que bombou. A foto, você falou algo muito importante, ela condiz muito com o conteúdo, ela que faz gerar muito mais a partista, então, audiência. Né? Então, eu procuro sempre colocar fotos que chamam o leitor para ele acessar e realmente ler, e não só compartilhar. Porque o que acontece muitas vezes, as pessoas não param para ler o conteúdo e já saem... Mas foto e título é fundamental, né? É fundamental, já sai detonando o conteúdo sem pelo menos abrir ali a matéria. E hoje, para a galera conferir o seu conteúdo, acompanhar o teu dia a dia do Joseph, como que é? Você está no JD1 escrevendo. Vídeo você não está falando ainda, você ainda não foi para essa seara. Eu estou tentando, porque na verdade... Você já foi do rádio, você vai pro vídeo... No início, eu não sou muito fã de... Não tenho muito hábito de dar entrevistas, inclusive o pessoal convida e eu fico um pouco com receio, porque eu sou um pouco tímido, apesar de ser um pouco, às vezes, ousado, mas eu tenho um pouco de receio. Estou tentando migrar para os vídeos, porque hoje eu sei a importância que tem a mensagem chegar, né? E dá muito mais audiência. Eu já fiz alguns testes, sou um pouco preguiçoso nesse quesito de vídeos e fiz recentemente alguns testes de vídeo, vi que a audiência triplica muito mais do que só a foto. E o próprio TikTok, esses dias eu comecei a publicar mais, vi que a audiência está crescendo muito melhor do que alguns meses atrás. Ou seja, a gente tem alguns ensaios em rede social do novo Joseph,
que deve estar para vir por aí, mas a coluna também, ela feita em vídeo, ela deve ficar muito boa, né? Há exemplos disso na área de esporte, ou até a área de economia também, faz comentário e aí trabalha vários contextos, né? Ia ser uma A sacada atenção é começar a fazer isso, gravar vídeos, comentar os assuntos da coluna, até para ganhar mais visibilidade e engajamento. O outro caso, outro fato que eu comecei a usar bastante, é o próprio Twitter. Que o ano passado eu vi minha audiência crescer no Twitter, várias pessoas, até famosas, começaram a me seguir. Jornalistas a nível de Brasil, verificados, começaram a seguir algo que eu não usava. E eu vi que o engajamento, as impressões... Mas o Twitter é mais uma coisa que você tiver muito quente ali, né? Que você poder soltar o Twitter em primeira mão. Eu tento, na verdade, não trazer tanta questão de fofoca, mas comentar coisas do dia a dia, as coisas que estão acontecendo no Brasil e dar a minha própria opinião. Porque quanto mais presente você está, mais a audiência vai crescendo. Né? E falando no que está acontecendo no Brasil, né? Hoje a gente está no dia 9 de janeiro, uma segunda-feira, o Brasil está pegando fogo, né? Sim. E como que é a vida do colunista nesse Brasil polarizado aí, onde todo mundo tem que caber numa caixinha da direita, da esquerda, as duas caixinhas pegando fogo, você tem que agradar grego, troiano, ou acaba não agradando nenhum dos dois, dependendo da situação. Que são lados bem exigentes, né? É uma coisa incrível isso. Você falou um assunto super interessante. Esse último ano, eu comecei a mudar meu perfil. Antigamente, eu tinha mais um lado político e eu comecei a distanciar. Por quê? Por conta do nosso Estado, ele ter um segmento político muito mais forte, as pessoas levam muito pelo lado pessoal e não sabem respeitar a opinião alheia. Então, para evitar desgaste e até mesmo não entrar no mérito político... Quando você fala assim, o lado político mais forte é que o Sul-Mato-Grossense é passional na política. É isso? Eu comecei a ficar neutro. Porque se você comenta de A ou B, você desagrada um lado ou desagrada o outro. Então, e querendo ou não, você acaba perdendo muitos seguidores. As pessoas levam muito para o lado pessoal, estão muito radical nesse seguimento. E a maior parte do seu conteúdo não é politizado, né? Não, então, mas se eu precisa. Comento algo sobre política, às vezes as pessoas não aceitam e aí já começam... você começa a perder seguidores e até espaço para isso. E você depende dessa plataforma estar bem ativa até para você ter acesso às outras plataformas, né? Tipo assim, outros jornalistas talvez não precisem ter uma rede social bombando e tudo mais, mas você sendo um colunista, você precisa daquilo ali até para poder chegar mais coisa para ti, os artistas respeitarem mais. É um mundo de imagem, né? De comparações. Eu percebo o seguinte, Danilo, se você fica um dia offline, parece que a sua audiência cai completamente. Então você tem que ter essa persistência todos os dias. É uma ditadura do conteúdo. Você se torna refém das próprias plataformas. Porque se você ficar ausente de conteúdo, ela entrega menos. Então você tem que seguir o que manda a regra. Tem que ter uma presença constante ali. Então eu percebi os dias que eu ficava offline, quando eu retornava, demorava para ter o engajamento. Perfeito. Obrigado. Obrigado. Valeu aí pela presença e toda sorte do mundo, teu trabalho. Que dê certo essa conexão sua com o resto do Brasil. Acho que você tem a ginga da coisa aí. E eu acho que o jornalismo ele passa muito por você, na hora que for exercê-lo, né? Gostar dele e ter paciência com o processo. Você tem as duas coisas. Você gosta do que você faz e você tem essa paciência com a informação, que é fundamental, né? Para você ter filtro, para você poder divulgar ela bem, saber o timing das coisas, né? Então isso é uma aula que serve para qualquer gênero jornalístico. Quero agradecer você, Danilo, pelo espaço aqui no MS Dias e dizer para o público seu que as coisas não acontecem do dia para a noite. Precisa ter persistência e determinação. Porque para você conquistar o espaço e até mesmo você consolidar no mercado, tem uma demanda. Isso exige tempo. Se você se torna famoso de um dia para o outro, a tendência é cair mais cedo. Então, quando você consolida esse espaço, você já chega muito mais experiente, sabe lidar com os pontos negativos e positivos. E outra, quem olha hoje o Joseph Rico, né, tá lá no Jornal de Domingo, ganhando uma fortuna, nos outros jornais, tem muito tempo de carreira aí atrás e passou por muita coisa, e para manter isso é até o mais difícil, né? Se rico eu não sou ainda, mas quem sabe um dia eu chego lá. Mas o mais importante,
faço o que eu gosto e tenho respeito pelo leitor. Acompanhe nosso trabalho no www.msdia.com.br, tem lá no YouTube os cortes, as entrevistas completas e também muita coisa nas redes sociais do jornal, Instagram e Facebook. Até a próxima!